Amigos queridos, em busca de Jesus nos encontramos nesta hora, entrando na dimensão espiritual do seu roteiro de luz que trouxestes para a humanidade da Terra, buscando entender, compreender, sentir e viver os seus ensinamentos, para que sejamos espíritos harmonizados com as sábias leis do amor. Aqui estamos, Senhor, em seu nome, confiantes na vossa misericórdia em favor da nossa pequenez, do amparo incondicional dos seus mensageiros, socorrendo as nossas limitações e promovendo junto a todos nós o convite de que possamos nesta hora dizer: eis-nos aqui, Senhor, para que a nossa existência na Terra seja pautada neste roteiro de luz, na experiência das sábias leis que nos regem a todos. Que as infinitas bênçãos do seu amor envolvam a humanidade da Terra, nossos irmãos em humanidade, para que, sedimentados nas bases seguras do seu Evangelho, possamos nos erguer a cada dia mais. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. E assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Hoje nós iniciamos um novo capítulo, o capítulo 25, Buscai e achareis. Esse capítulo, ele tem o objetivo de nos fazer compreender a lei do trabalho, a lei do progresso, escolhas, livre-arbítrio e ritmo evolutivo, em consequência das nossas escolhas e das nossas decisões. E nós começaremos por este item: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe? Lhe daria uma serpente? Se um filho pedisse pão ou peixe? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Essa é uma citação de Mateus, capítulo 5, versículo de 7 a 11. Esse momento é de nós entendermos a legítima paternidade de Deus por nós, que tudo nos abastece. Nós que somos maus pais, abastecemos bem os nossos filhos, que dirá Deus, nosso Pai misericordioso. Nos abastece conduzindo-nos à perfeição, porque a única destinação que Deus concede ao Espírito é serem perfeitos. E como Deus nos conduz à perfeição? Porque o máximo do que Ele nos dá é nos conduzir à perfeição. É que nós sejamos conduzidos pelas leis divinas. Neste capítulo, o que nós estaremos recebendo de Deus enquanto leis? A lei do trabalho, que faremos uma compreensão, e a lei do progresso. Essa é a forma de Deus misericordiosamente nos conduzir.
Então, o comentário é: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. O espírito é dotado de liberdade relativa de escolher, relativa porque quanto mais dócil às leis, maior a sua responsabilidade e maior o seu livre-arbítrio. Quanto mais primitivos formos, menor responsabilidade e menor livre-arbítrio. Então, tudo que nós buscamos verdadeiramente estamos recebendo. Porque o que nós, nesse capítulo, vamos precisar descobrir em nós, que o que a minha boca fala não é do que eu estou buscando. Muitas vezes na intimidade, no meu campo mental, eu estou elaborando coisas, planejando coisas, desejando situações, cobiçando situações. E essas vertentes internas, que não é o que a minha boca fala, mas é o que o meu ser espiritual busca, o que vai me acontecer? O que eu peço com a boca ou o que eu atraio vetorialmente com as elaborações mentais que eu vou armazenando em mim? Por exemplo, se eu tenho um plano de vingança de alguém que me aborreceu, eu estou buscando o contraponto dessa vingança. Essa é a minha busca, a busca secreta. Porque a busca explícita, eu posso dizer, eu estou procurando me conciliar com o meu desafeto. Mas, na verdade, eu estou elaborando tramas internas de diálogos íntimos que vão me arrastar para outra vertente e vão gerar consequências. Então, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, primeiro nós precisamos construir o valor do trabalho para que haja uma ampliação da nossa inteligência em todas as múltiplas funções. Hoje a inteligência é vista de forma multifuncional. Então, as nossas inteligências, ou a inteligência vinculada às várias vertentes, nascem da força do trabalho. E com este trabalho operoso gera progresso. Esse progresso, a princípio, é material. E é importante que seja material, porque o primeiro passo, por isso que nós estamos num mundo tão material, o primeiro passo da evolução da inteligência é o estímulo à exploração do meio em que ele vive, dele próprio, conhecer, apreciar, discernir, se motivar. E com esta procura, a inteligência vai se ampliando e, a princípio da evolução, do ponto de vista da inteligência que chamamos horizontal, que é do homem para o mundo. Essa inteligência horizontal ela é absolutamente necessária para a nossa evolução, porque se nós não tivermos esse primeiro princípio do trabalho braçal, intelectual, nós não chegaremos à parte espiritual. Então, é um estágio evolutivo absolutamente natural, necessário, onde muitos de nós ainda estamos, tão somente nesse patamar da inteligência, na busca do progresso material. Mas o Evangelho coloca para nós que na infância da humanidade, primórdios da evolução do espírito, o ser humano não aplica a sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. Mas vamos entender que essa postura é tão primitiva quanto sermos regidos só pelo instinto. Ainda a força da razão não está desenvolvida, mas ainda estamos regidos
pelo domínio instintivo, que é procriar, cuidar da prole, se defender dos inimigos, né? E isso ainda é uma condição própria dos animais mamíferos superiores. O ser humano precisa buscar a sua inteligência para algo mais além disso. Para isso, olha que espetáculo que é a lei divina nos regendo. Deus lhe deu a todos nós humanos, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. Está aqui até em itálico. Porque nós precisamos entender que há dentro de nós um impulso evolutivo, uma força vetorial, um chamamento interno irrecusável, que é inerente ao ser humano, porque tudo que Deus nos deu faz referência a leis, tão somente. Deus nos outorga leis que a gente ainda mal compreende. Então, Deus nos deu ao ser humano o desejo incessante do melhor. Isso se chama o quê? Tropismo para o progresso. O tropismo para o trabalho é a descoberta, a exploração, a necessidade do alimento, da moradia, é a necessidade. Dessa necessidade nasce uma busca do melhor, do aprimoramento. Então, se eu consigo colocar a minha família num determinado abrigo, eu quero um abrigo melhor, eu quero recursos esses, e isso é inerente à evolução. Então, é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, por que há o progresso? Porque inerente à constituição humana, nós trazemos o desejo incessante do melhor. Por que há o trabalho? Porque há uma necessidade de sobrevivência e esse é um tropismo para buscarmos cuidar dos nossos e de nós mesmos. Essas duas leis unificadas é que vão gerar o ritmo do nosso progresso. Através das suas pesquisas, que é a exploração que vem primeiro do trabalho, sua inteligência aumenta. Quanto mais o espírito busca compreender, perquirir, entender, descobrir, conjecturar, mais a inteligência aumenta, principalmente se essa inteligência for concretizada na matéria. Toda forma de pensamento muito abstrato que não se concretiza na matéria não serve para ampliar a inteligência. Amplia informações obsoletas tantas vezes, mas a inteligência ela precisa estar construída. Tanto que os métodos pedagógicos mais atuais mostram que o aprender fazendo, o aprender vivendo, o aprender construindo é o que sedimenta o conhecimento e, portanto, amplia a inteligência. Então, uma questão metodológica, né? Impele a procura dos meios de melhorar sua posição. E quando ele faz as descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, através das suas pesquisas e experiências pessoais, não só a inteligência aumenta, sua moral se depura. Porque quando o nosso foco do pensamento está em construção de melhorias para si ou para todos, começa a ter um senso moral, um senso coletivo, um senso social, um senso de convivência, de delimitar os nossos territórios de atuação e com isso moralmente ele vai se depurando. Olha que interessante como de você bater o martelo, serrar uma madeira até a ciência propriamente, como isto faz parte da evolução que um dia será moral
no espírito. Então, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, e aí então as necessidades do corpo se sucedem às necessidades do espírito. São patamares evolutivos. E aqui no planeta Terra nós temos espíritos bem rudimentares, outros espíritos que estão com a inteligência absolutamente voltada horizontalmente para a construção material, e nós já estamos com aqueles de nós que já temos necessidades espirituais acrescentadas ao exercício da inteligência material. Então, olha que interessante, só para a gente ir iniciando o capítulo hoje, né? As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Nascem as necessidades do espírito após o alimento material. É preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem, ser humano, passa da selvageria até a civilização. Vamos continuar. Irmãos, como é bom pensarmos nisso que Jesus trouxe para nós. Buscai e achareis. O que nós estamos buscando? Cada um precisa responder essa pergunta. Qual é a principal busca que nós temos nesse momento em que estamos vivendo na Terra? Há pessoas que não buscam nada. Não buscam, pelo menos conscientemente. Elas vivem sem uma reflexão, um dia atrás do outro, não pensam em nada, particularmente. A mente vaga de uma coisa para outra coisa, de uma rotina para outra rotina, mas sem um objetivo claro. Embora pequeninas buscas estejam acontecendo ali, mesmo que de maneira inconsciente, mas são buscas que não vão nos levar a lugar nenhum. Às vezes, nós temos um dia lotado de afazeres, em que buscamos, entre milhões de aspas, fazer isso e aquilo outro, etc e tal, sem que haja, de verdade, um aproveitamento. Porque, muitas vezes, essa busca, ela é quase imperceptível. E, na verdade, nós estamos sendo convidados, nesse capítulo, a uma reflexão bem profunda, que é buscar compreender que tipo de busca eu tenho. Porque a busca, ela é de acordo com um padrão evolutivo. Um homem que está no seu estado primitivo busca diferente de um homem que está avançado em moralidade. E descobrir quais são as nossas reais buscas nesse momento da nossa vida, porque cada um de nós está num momento. É de extremada importância. Nós escolhemos um texto intitulado Acharemos Sempre, que é um comentário de Lucas, que diz assim: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha.
E, portanto, Emmanuel vai fazer um comentário sobre isso, e é muito importante nós conectarmos essa questão com a lei de trabalho, que é a recomendação do Evangelho, porque há muitas pessoas que a busca, ela é mental. A pessoa imagina alguma coisa, cria no seu campo mental algo, passa a buscar aquilo, sem um contato com a realidade. Então, a mente, que tem esse poder criador extraordinário, cria, a criatura vive aquela criação, então ela pede pelo pensamento e recebe pelo pensamento, ela busca pelo pensamento e acha pelo pensamento, sem que aquilo tenha, de maneira efetiva, algo concreto, que está então ligado à lei do trabalho. Porque todos nós sabemos que a definição de trabalho do Livro dos Espíritos é toda ação útil. O trabalho que nós realizamos, quando nós operamos e fazemos alguma coisa, aquilo se desdobra em milhares de utilidade para centenas e milhares de pessoas e de seres que estão ao nosso redor. O trabalho tem essa característica. Agora, quando essa busca, esse desejo é centrada nos interesses pessoais, em nós mesmos, é provável que essa busca, que a gente busque, que nós encontremos, mas que isso nada tenha a ver com a lei de trabalho. Portanto, compreender isso vai fazer muita diferença no entendimento desse capítulo. Porque Emmanuel diz assim: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Cristo, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, recebemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto da nossa solicitação. Que tipo de busca nós fazemos? Hoje é mais fácil a gente entender que a gente busca e acha, porque quando a gente entra num aparelho, seja um celular, um computador, e a gente faz uma busca na internet, o que acontece depois daquela busca? É possível a gente buscar uma coisa e não achar? Quase impossível. Porque aquilo está alimentado, aquele campo magnético está alimentado de quase tudo que são interesses imediatos do homem. Mas aquela busca, ela não termina ali. Porque uma vez que eu busco alguma coisa, imediatamente aquele sistema, ele é estruturado para trazer para nós centenas e milhares de informações relativas àquela coisa. Se eu buscava uma flor, vai chegar um jardim com centenas de flores. E assim também é o nosso campo mental. Quando nós buscamos na memória, vamos bem repetir
vamos bem compreender esse entendimento. Às vezes a gente está magoado com alguém e a nossa busca na memória é de cenas relacionadas àquela mágoa. Então, a gente busca uma cena, vem muitas outras cenas. Mas não foi só isso que a pessoa fez. Mas foi aquilo outro, e foi aquela outra situação. Então, a gente busca uma flor na memória, vem um jardim. Porque essa busca que nós fazemos, seja ela em relação ao que for, ela desencadeia milhares de sequências de fatores relacionados àquilo, tanto para o bem quanto para o mal. É muito perigoso para nós buscar alguma coisa na memória, muito perigoso. A nossa busca, isso que é importante para a gente iniciar esse capítulo, a nossa busca, ela precisa ser na consciência. O espírito precisa começar a treinar, e a gente não sabe fazer isso, e nós precisamos aprender, porque esse capítulo vai falar sobre isso, sobre a presença divina em nós. A gente sabe perfeitamente buscar na memória, mas nós não sabemos buscar na consciência. Porque o dia que a nossa busca, seja ela qual for, começar na consciência, o que nós vamos encontrar e o que vai se desdobrar são caminhos espetacularmente luminosos. E isso pode mudar completamente a nossa forma de ser. Completamente. Então, por exemplo, hoje eu tenho 10 coisas para fazer. No lugar de eu buscar na memória as 10 coisas que eu tenho para fazer, se eu buscar a consciência, o que é que eu tenho mesmo para fazer, eu vou deixar muita quinquilharia para lá. Porque a consciência vai sinalizar o que é que eu tenho que fazer. A consciência, e não a memória. Nós vamos ter que aprender. Eu sei que está bem complexo o que eu estou falando, mas é de alta importância para nós. Como é que nós fazemos isso? Sempre a busca pela consciência. E aí, porque esse capítulo é para quê? Para que a gente aprenda a buscar. E buscando, encontrar. Encontrar o quê? Aquilo que vai fazer diferença para a nossa evolução. E é sobre isso que a gente vai falar bastante. Nós estamos iniciando um processo para poder avançar. Com isso, nós vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, experimentamos nesta hora
por nos encontrarmos dedicados à causa de nos fazermos espíritos evangelizados. Que neste dia abençoado estejamos uns pelos outros, que nós possamos nos envolver com as vibrações mais amorosas dos espíritos que nos cercam, a fim de que possamos nos tornar espíritos dedicados ao bem. Que nesta hora nós possamos pensar e vibrar por todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesse instante a visita dos anjos do Senhor, impondo sobre eles as mãos luminosas, para que eles possam receber de tudo aquilo que se encontram necessitados. Rogamos por aqueles que amamos, que temos profundo apreço, para que possam, Senhor, alcançarem nesse instante de tudo aquilo que são necessitados. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Rogamos por aqueles que retornaram ao mundo espiritual, que possam nesse instante receber das nossas vibrações mais amorosas. Que tenhamos a coragem, Senhor, de nos fazer espíritos benévolos, aonde quer que estejamos, que possamos envolver todos aqueles que nos cercam com o melhor que temos. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.